Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou o Fernando Pessotto e estamos começando o episódio número 31 do Cognamentos Podcast. E você já sabe que por aqui vai ouvir falar sobre saúde mental, cultura, saúde em geral, curiosidades, até psicologia e muito mais. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E para começar dando aquela força aqui para o nosso projetinho aqui, gente, já segue o nosso perfil lá no Instagram, o @cognamentos, que além dos episódios aqui, já tá aparecendo umas coisinhas novas por lá, tá? Não fica de fora, é o @cognamentos. Você também pode conferir todos os episódios e as nossas dicas do Fale Mais Sobre Isso lá no nosso site, lá no www.cognamentos.com.br. Lá você vai navegar pelos episódios e também vai acessar os links de cada uma das dicas que os nossos ilustres convidados sugeriram em cada um dos episódios. Então, dá uma conferida por lá que vai facilitar a sua vida para achar as dicas dos nossos ilustres convidados. E como você já é de casa, se quiser sugerir algum tema aqui pra gente, é só mandar um direct lá pro nosso Instagram ou pelo nosso e-mail no contato@cognamentos.com.br. Fique muito à vontade, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Vocês viram que o episódio anterior de bullying, né, que foi um episódio bastante acessado, inclusive, muito obrigado pela audiência de sempre. Foi sugestão de pelo menos aqui 5 ouvintes, tá, que deram essa sugestão e a gente achou, e muito obrigado, né, pela sugestão e pela participação de todos vocês. E eu gostaria de fazer aquele pedido especial para você que está ouvindo a gente, se for o primeiro ouvinte, se já ouviu há algum tempo e ainda não está seguindo, não está dando essa força para gente. Gente, quando eu falo aqui de seguir no Instagram, de seguir no Spotify, de avaliar lá, né, como eu falei, eu tenho falado e é repetitivo, eu sei disso, mas é super importante para o crescimento e para a manutenção do Cognamentos. Como vocês sabem, esse é um conteúdo totalmente gratuito. Todos os convidados que gentilmente dividem aqui suas experiências conosco participo de forma gratuita, mas é claro que manter esse projeto ativo tem custos, tá? São vários custos, então se você está achando esse conteúdo relevante, está te ajudando, pô, que legal, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo assim para outras pessoas. Então agradeço desde já a sua ajuda. E aquele recadinho importante antes de irmos para o nosso episódio, tá? Iniciamos e mantemos uma super parceria com a Leplus Studio, que está apoiando o Cognamentos. A Leplus Studio é uma aceleradora de empresa focada em alta performance, que auxilia negócios a aumentarem o seu faturamento por meio de estratégias sob medida, tanto nas mídias sociais como na loja. Então, se você quer divulgar sua marca, seu nome, seu produto, seu serviço, entre em contato com eles lá, você vai falar ali no @LeplusStudio, está copiado aqui também no nosso episódio, e você vai falar ali com meu amigo, com o Abdu, e ele vai fazer uma análise das suas necessidades e projetar uma melhor solução para vocês. Então não deixe de conferir o trabalho da Leplus Studio. E olha só, o nosso último recadinho antes de ir para o episódio, lembrando que nós temos ali um grupo exclusivo no Telegram, que nós podemos continuar as discussões dos episódios, além de votarem em artes de capa, trocar ideia comigo e com outros ouvintes ali e receberem alguns materiais que foram discutidos nos episódios, inclusive alguns materiais fora das nossas dicas. O pessoal já tem recebido lá alguns artigos, algumas recomendações. Então não fique de fora, basta você acessar o nosso Instagram, ir até os nossos destaques, lá tem um link para entrar no grupo, tá? Esteja muito à vontade para participar de mais essa nossa iniciativa. E olha, deixa eu falar, esse episódio aqui, ele foi gravado em 2020. Roteirinho fraco, né, gente? Pois é, vocês estão vendo que é uma cognação. E aí, eu tenho mais 3 que eu quero lançar ainda de análise de filme que nós fizemos. E eu coloquei lá no grupo e o grupo votou. Né? Então vocês vão ver, vocês já viram aqui que é a análise do Tok Tok, né? Eu coloquei as 3 opções. E os ouvintes que estão ali no grupo, né, estão participando lá conosco, optaram por esse. Então, mais uma vez aqui o nosso grupo do Telegram ajudando. Muito obrigado a todos vocês que ficam ali, a gente troca algumas informações, enfim. Fique muito à vontade você também para fazer parte. E, claro, depois que você ouvir esse episódio,
encaminha para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E bora pro episódio. Cognação! Hoje nós vamos então fazer mais uma análise de filme. Então, já avisando, teremos spoiler do filme que nós vamos falar aqui, que é o Toque Toque. Então, se você ainda não assistiu, corre lá assistir. Ele tem mais ou menos 1h30 ali, dá pra assistir rapidinho. E depois você pode vir aqui continuar ouvindo esse podcast. Quem tá aqui com a gente? O Daniel tá aqui com vocês. E aí, Dani? Tudo bem, gente? Beleza? Daniel por aqui. Muito gostoso estar aqui com vocês de novo. Vamos tocando o bonde aí, vai ser legal. Filminho bacana, me amarrei. Foi divertido, pra variar. Eu gosto, a gente se diverte fazendo o que faz. Ainda bem, né? Que a gente faz muito, né? Então ainda bem que a gente se diverte fazendo o que faz, né? E vamos que vamos pra cima. E aqui é Cíntia também, a gente já esteve juntos. E certeza, Dani, a gente trabalha tanto e que bom que parte do nosso trabalho é assistir filme e se reunir e conversar, que são coisas que a gente gosta tanto de fazer. É verdade. Eu acho que, na verdade, isso daqui até é uma forma da gente meio que dar descanso ativo pro cérebro, né, cara? Que você vai, tipo, ver um filme e tal, discute psicologia nele e tal, né? Descanso ativo pro cérebro, isso aqui, Pois né? é. E dessa vez a gente escolheu um filme diferente. Os outros dois eram filme. O primeiro, Coringa, foi um filme bem tenso, né? Bem imersivo. O História do Casamento também, acho que tinha um contexto ali bem mais pesado. E a gente pegou um filme de comédia agora, né? Foi um filme. Agora eu gostei. Aí é a cara do Dani, né? Um filme. Agora eu gostei, meu. Um filme pra dar um pouco de risada. Drama. Dá risada um pouco, só drama, só. Deixa eu dar risada um pouco. Quem disse que psicologia precisa ser tão séria assim, né? Pelo amor de Deus, só drama. Psicologia só consegue tratar drama, velho. Não pode, né, velho? Mas é justamente isso, né? Acho que até um pouco do que a gente tava conversando disso ontem, né? Assim, do ambiente, né? O quanto a gente tem que possibilitar esses ambientes, né? Voltados à psicologia, que não precisa ser aquela coisa tensa, aquela coisa, né? Parece que tem que ser sério sempre, né? E não é que o sério não é sério, né? Brincadeira, mas pode ser divertido, né? E pode ser leve, né? Muitas vezes. Acho que esse filme, acho que pra gente começar a falar um pouco dele, a gente até conversou aqui antes, né? É um filme de comédia, né? Mas de certa forma ele consegue comunicar um pouco com uma certa leveza algumas questões. Eu fiquei pensando muito assim, poxa, será que não é satirizar ou não, né? A questão, mas acho que ele consegue comunicar de alguma forma, né? Esse estado que as pessoas acabam vivendo e que é muito difícil, né? Superar e que é muito difícil conviver. Acho que um dos pontos que aparece no filme é a questão social deles, né? O rapaz lá que não consegue namorar, o cara que é solteiro, que também é outro que foi casado, né? Depois acaba voltando. Falamos que ia ter spoiler, né, gente? Então assim, o grande spoiler é o terapeuta, né? Mas eu acho que esse é um ponto inicial da gente pensar, né? Assim, que a gente até escolheu isso, o filme, enfim, né? Porque tem uma questão um pouco mais leve e de tratar um assunto bastante importante delicado, e né? que é delicado, exatamente. E eu acho que é importante até dizer isso daí, sabe, Fê? Porque assim, ó, não é uma questão de minimizar sofrimento em absoluto, mas é a questão de você conseguir tratar aquilo de uma outra forma. Eu acho que interessante nesse filme é a compreensão do sofrimento do sintoma, né? Você vê claramente o quão difícil para eles é conviver com o sintoma. E isso valeria para qualquer tipo de transtorno, né? A gente pode falar da ansiedade, a gente pode falar da depressão, a gente pode falar da esquizofrenia, a gente pode falar de qualquer tipo de quadro psiquiátrico com sintomas que têm um impacto tão grande, assim, na vida como um todo e na vida social, né? A gente vê claramente a dificuldade deles e, claro, isso é retratado de uma forma mais leve, de uma forma um pouco cômica, né? Como o Dani disse, com uma licença poética, até para atingir mais pessoas. Mas nós vemos claramente a dificuldade de conviver com um quadro psiquiátrico. Isso é importante, porque a gente sabe o quão, e a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Coringa, né? O quão a saúde mental não é completamente valorizada e o quão quadros psiquiátricos não são necessariamente levados a sério pela nossa sociedade, né? Eu acho que tanto a questão social que eles falam, né? Eles mesmos, tem uma hora lá no finalzinho que o rapazinho lá, o loirinho que não pisa em listra lá e tal, ele fala, pô, se a gente não consegue se respeitar, né? Acho que ele tem uma fala, mais ou menos isso. Imagine as outras pessoas, então a gente tem que começar, né? Porque ali também rola, né? E muito que rola ali é a expressão
da própria patologia deles, né? O taxista lá mesmo, né? Ele é um cara que ele chega a ser impertinente, inconveniente muitas vezes, né? Mas você percebe que é bem da questão dele, ele é um cara super extrovertido, quer falar com todo mundo, quer interagir com todo mundo, né? Mas isso socialmente acaba sendo ruim, né? E o cara lá fala, né? Então o que você falou de um manejo social aí que exige bastante da pessoa emocionalmente, né? Acho que a gente falava um pouquinho antes de gravar, né? A demanda que exige de cada um deles ali, né? E alinhado a isso, né? Quando você fala, a gente pensa muito, né? Quando a gente fala de TCC, assim, muito é a questão da restauração cognitiva, né? De como a pessoa... Flexibilização, né? Então, acho que, assim, por exemplo, como o terapeuta tem do Tourette, como que ele poderia exercer a função dele, né? Eu achei super engraçado a hora que ele fala... A gente não sabe o quanto aquilo é real, né? Mas que ele coloca que ele tava vendendo, que ele vendia passarinhos, né? Os papagaios lá, ninguém queria comprar porque só falava palavrão daí. Eu achei muito engraçado aquela parte, não sei se, né, enfim, não interessa se é verdade ou não, né? Mas a parte dele... como é que ele consegue desempenhar o trabalho dele, né? Sabendo que ele tem aquela dificuldade social, né, de interação, ele consegue desenvolver adequando, né? Flexibilizando. Então acho que isso é interessante, que vai na linha do que você falou, né? Ele consegue, ele flexibiliza, ele usa as estratégias a favor dele, né? Enfim, eu achei bastante interessante. E o quão importante é eles conviverem em sociedade ainda, né? O grande problema de quadros psiquiátricos é que tendem a levar pessoas ao isolamento, a isolar mais pessoas do que ele deveria, né? Eu acho que o que mostra ali é que é necessário eles estarem em sociedades enfrentando e criando novas estratégias para isso. Só que para isso também tem que ter um certo aceite dessa sociedade para que essas pessoas sejam inclusas nela, né? Então você vê assim, ali eles trabalham, né? Então tem um que é taxista, tem uma que é cientista, né? Tem uma que é professora ali de, né, academia, alguma coisa assim, mas que, assim, acaba sendo muitas vezes restritivo o impacto, os sintomas acabam restringindo muito essa socialização deles, né? Com certeza. E acho que a professora de educação física, a apelido dela é de Amélie Poulain, que ela parece a Amélie Poulain, né? Não sei se você lembra daquele filme. Verdade, ela lembra muito. Né? Mas eu acho que até isso, né? Porque depois, quando você tá começando a assistir o filme, a questão dela, a gente demora um pouco pra pegar o que é, né? Mas na própria aula, né? Depois você pensa, assim, o quanto também... Ela também conseguiu adequar a questão dela pra profissão dela, né? Vamos, né? Rápido. Então, o quanto cada questão afeta socialmente, mas é possível. E acho que é um pouco desse trabalho que a gente faz, né? Na terapia, né? Então, assim, o quanto a gente consegue adequar e modelando aos poucos, né? E substituindo esse comportamento de alguma forma. Mas o que o Dani comentou lá, né? No final, eles ainda não é questão mágica. Eu acho que isso que é legal, né? Não é mágico, né? No final, eles ainda têm as dificuldades, mas eles se colocam no processo, né? Eu acho que traz um pouco desse tom realmente, né? Pro filme, né? E, tipo, a gente não foi uma magia, tipo, instalou o dedo e acabou tudo, né? Tipo, a gente continuou com dificuldades, a gente ajustou algumas coisinhas legais, a gente descobriu um caminho, mas ele não é um caminho final para as coisas ainda, né? Tem muito ainda o que eles fazerem a respeito daquilo. E, na verdade, toque é muito assim, na real, né? Toque é muito difícil de você tratar. É um dos transtornos mais refratários que tem, né? Assim, então, de fato, é isso que eu acho que é legal. Ele traz uma realidade, ele traz uma forma mais leve, acho que até para ter a questão social, do aceito social e tal, atingir melhor as pessoas, né? De abordar esse problema. Mas então, acho que tem uma responsabilidade social nisso. Enquanto o filme, acho que tem esse objetivo de tentar divertir também as pessoas, ele não deixa de trazer a realidade, né? E, francamente, gente, assim, eu acho que, claro, novamente, não é a ideia de minimizar sofrimento em absoluto, mas existe uma forma de a gente lidar com situações na vida que eu acho que se a gente consegue traduzir um pouco daquilo de uma maneira leve, talvez não, como é que chama? Comédia, né? Não necessariamente de maneira engraçada e divertida, claro, mas trazer aquilo pra gente de uma maneira leve, né? Conseguir lidar com algumas coisas que a gente tem de uma maneira leve, eu acho que isso é um desafio muito grande. A gente muitas vezes tem que fazer com o paciente, né? Essa coisa de dessensibilizar a emoção, né? Fazer o cara cuidar da emoção, sair daquela coisa ruim, né? Que ele tá respirando há muito tempo e fazer ele respirar diferente.
né? Se aceitar um pouco melhor como ele é. Isso eu estou dizendo, principalmente o que se refere à questão da personalidade. Óbvio, não a questão do sintoma clínico, muitas vezes, mas o que se refere à personalidade, se aceitar muitas vezes como ele é. Então, e para a gente conseguir se aceitar, uma forma de a gente começar a fazer isso, muitas vezes, é justamente tentar ter opa, espera, onde eu consigo flexibilizar meu pensamento? Então, acho que a coisa da comédia, ela traz a coisa de uma maneira extrema, né, escrachada, mas a mensagem é muito boa. É a mensagem de, ok, onde você pode flexibilizar? Porque é o princípio básico de qualquer processo de saúde mental. Flexibilidade é o princípio básico de saúde mental. Então, toda patologia é rígida, tem a marca da rigidez, todas elas. Então, a psicopatologia toda, né? Então, eu acho que a mensagem nesse sentido é muito boa, né? Onde a gente consegue flexibilizar, né? Eu acho que isso é muito interessante, né? Daniel, todos eles tentam flexibilizar alguma coisa. Isso. Né? É isso que me chamou muita atenção. Por isso que eu já tinha assistido esse filme, a gente já tinha dado aqui como dica, e eu assisti de novo. Enfim, o que me chamou a atenção muito foi isso, que é o que eu falei no começo, em específico do terapeuta, né? Eu esqueci o nome dele agora. Enfim. Eu não lembro o nome, rapaz. Mas o terapeuta, mas assim, de alguma forma, né? Eles vão ali se ajustando, né? Acho que o momento ali é interessante, né? Quando o carinha lá, o das listras lá, né? O loirinho lá, o cabelinho tingido. Ele traz uma questão assim, olha, eu já participei de algumas terapias em grupo e isso aqui tem funcionado. Quer dizer, ele traz um pouco, ele vê a situação, né? E ele traz um pouco da experiência, da vivência dele ali. Olha, a gente começar... Bom, a gente tá aqui. Um pouco que você falou assim, a gente tá aqui, vamos se conhecer, vamos conversar um pouco, enfim. Talvez não seria um movimento que eu faria, né? Eu teria ficado quietinho no meu canto, né? Mas aí é muito de querer progredir de alguma forma, né? Tem a coisa do filme ali, né? Sim. Tem a coisa do filme e tal, você tem que andar, claro, né? Mas eu acho que é muito interessante, assim, o método nada ortodoxo, assim, nada ortodoxo dele é bem interessante. De novo, o que eu acho que tem... Eu comecei falando sobre a questão da flexibilidade, que eu acho que é uma coisa que é interessante que o filme traz, que é, ok, uma forma mais flexível de você viver a sua vida, né? Independentemente se você tem... Veja, de novo, eles não saem curados dali. Eles saem melhores, né? Eles saem melhores. Mais ajustadinhos em termos dos sintomas. Então, os sintomas estão mais adaptados, estão mais ajustados, estão menos intensos, menos agudos, ok? Mas eles estão ali presentes ainda. Então, existe uma coisa que é profundamente arraigada ali. E a gente vai falar talvez mais disso hoje. Toque, acho que tem muita coisa disso, né? Quanto mais cedo ele principalmente começa na vida da pessoa, né, mais ele arraiga na personalidade. E é uma coisa muito delicada, realmente. A pessoa cresce, desenvolve aquilo daquela forma. E aquilo se arraiga no jeito de ser da pessoa. Então, essa ideia de você entender aonde você pode começar a flexibilizar a sua vida para tornar a sua vida melhor, né? Isso é um processo que a gente tem que levar nosso paciente a fazer e a gente não consegue, muitas vezes, levar o paciente a fazer isso de uma maneira leve. E aí, eu acho que tem a primeira ideia que a gente falou. A segunda ideia que eu acho que é interessante é a forma como o grupo se ajuda, a estratégia que o cara usa, né, para poder flexibilizar. O que eu acho que tem de mais brilhante, eu vou começar falando que eu acho que tem de mais brilhante assim naquilo, em termos terapêuticos, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer com o paciente muitas vezes na sessão. Eu vivo dizendo isso daí em supervisão e para os meus alunos, enfim, que é de promover experiências emocionais corretivas para eles. Então, o grupo ali acaba funcionando como uma espécie de uma experiência emocional corretiva para os caras. Qual que é a lógica de uma experiência emocional corretiva principal que eu vivo ensinando? Tem a ver com a competição de estímulo. Então, como que eu apresento um estímulo que eu tenho uma característica e emocionalmente, gente, as pessoas, cara, quem sofre de transtorno mental, né, e tal, ou quem sofre de ansiedade, ou já sofreu de ansiedade ou depressão em qualquer momento da vida, entende o que a gente está falando plenamente. Veja, emoção é um gatilho biológico, irmão. É uma coisa que é muito intensa em você. É um sinalizador biológico de perigo e que ele obnubila teu pensamento. Então, naquele momento que o cara tá naquela crise emocional, é muito difícil o cara sair dali. É difícil pra caramba. Qual que é o jeito, o melhor jeito, ou um deles, talvez, que vai ajudar o cara a sair dali, principalmente, às vezes, o paciente que tem baixo insight? É uma experiência corretiva. E que é uma experiência que ela tem uma característica de ter uma intensidade emocional competitiva com aquela emoção principal. Eu tô em sofrimento altíssimo. Eu apresento um outro estímulo emocional competitivo aqui tão intenso, que ele inibe o outro. E daqui a pouco ele já não... Então, o que acontece no tratamento deles, né? Quando eles viram, já estavam tão preocupados em ajudar o outro que eles esqueceram do próprio problema. Então, aquilo funcionou como uma experiência corretiva para eles, um modelo mental de como buscar, de como trabalhar a emoção para poder compensar um desequilíbrio emocional que ele já estava vivendo. Então, existe um aspecto prático ali que a gente muitas vezes tem dificuldade em traduzir até para o paciente, que eu acho que é bem interessante, bem
cara, muito legal, na verdade, assim. Eu achei que tem a grande sacada da intervenção na minha cabeça é isso. É o quanto ele conseguiu botar uma emoção para competir com a outra ali, né? Para poder fazer aquilo ser transformador para eles, né? Eu acho que isso é muito legal, né? E o que acaba, como você falou, a questão emocional, que acaba tornando a experiência muito mais intensa e que vai dar um significado diferente. Eu acho que o que você estava falando, Dani, eu até escrevi aqui enquanto você estava falando, né? É um pouco assim, a psicologia ela pode ser leve, né? O leve não quer dizer que é fácil, não quer dizer que tá menosprezando, mas assim, você falou, o ponto central é essa flexibilização, né? A flexibilidade que, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa limitação social, né? Muita questão ali, se a gente parar pra pensar assim, falar, mas o problema do taxista é tão problema assim? Pô, mas atrapalhava aí no dia a dia, né? Você viu a galera que tava, os passageiros dele ali, aquilo era ruim pra ele, né? Enquanto trabalho e tal. Atrapalhava o cara pra se ajustar, atrapalhava. Você falava, o cara não, mas o cara faz conta, o cara é gênio, né? O outro cara lá fala, fenomenal, né? Então, assim... Porque é genial mesmo, o cara é genial mesmo. Não, exato, né? Mas interessante isso, o quanto social é uma questão muito do relacionamento, até a questão do acumulador também, né? Daí o cara tinha até placa de carro lá na casa dele, né? Então, assim, mas o quanto, quando a gente fala, você colocou aí a questão do leve, né? A psicologia, ela pode ser dessa forma, assim, né? Não é menosprezar e tirar, mas o quanto não precisa ser aquela coisa pesada e tal, e aquela que precisa mudar e aqui... Não, como que a gente consegue ir aos poucos modelando isso, né? E se adequando, e acho que até a questão do quanto consegue ajustar aos poucos o que você falou da vivência, né? O quanto ele vai mudando a vivência daquilo lá, né? Que até, tudo bem que o terapeuta já estava simulando ali, mas eu falo assim, poxa, eu não gosto muito de terapia em grupo, porque todas as vezes que eu for, a galera só tirava sarro de mim, né? E assim, era difícil, era uma experiência muito negativa pra mim. Eu acho que ele tava falando, só pra não deixar entender a galera, né, como ele já sabia que ele era terapeuta, não é terapia em grupo, tá? Não é terapia em grupo. Mas assim, mas é interessante pensar isso, o quanto aquilo já tem um impacto, e não é que a terapia em grupo é ruim, né? Mas foi pra ele, foi uma vivência ruim pra ele em algum nível. Assim, a gente tá até falando, antes de gravar aqui, é importante pensar nessa questão do grupo ali, não se caracteriza como isso, né? Mas o quanto o se ajudar ali, e a flexibilização não só dele com ele, mas dele com os outros também, né? E tem algo interessante também nesse grupo, é que todos foram buscar terapia, né? Então existe neles já uma abertura para mudança. Perfeito. Que é o primeiro passo para que eles realmente melhorem, né? Quantas vezes a gente vê pessoas em estado de sofrimento extremo, mas que não têm essa abertura ainda para mudança. Seja dependência química, que é super comum, ou mesmo outros quadros psiquiátricos que também são super comuns, né? Eles foram todos procurar um terapeuta, então óbvio, né? Eles todos têm um mínimo de abertura ali. E eu, como esse garoto, né? O da Listas ali, sugere, ok, já fiz várias vezes terapia grupo, ele começa meio que ser um mediador ali, porque teoricamente ele teria experiência, também quase como falando, olha, acredita nisso que pode dar certo. Ou seja, de novo, uma visão positiva de que as coisas podem mudar. E daí é aquela questão da abertura à experiência, né? Eles têm uma abertura à experiência interessante, pelo menos como uma tentativa de mudança, que a gente sabe o quão importante é num processo terapêutico, independente do processo terapêutico, né? Então existe ali pelo menos uma crença de que as coisas podem mudar. Isso pauta a flexibilidade. Por mais difícil que seja, e claro, não é milagroso, eles não iam sair dali curados para sempre, talvez nunca, é o problema, né, de quadros como Tourette, enfim, alguns quadros de toque podem ser realmente crônicos, mas eles perceberam que existe uma possibilidade de eles conviverem com aquilo de uma forma um pouco mais amena, né? Eu acho que é uma mensagem super bonita, na verdade, do filme. Cuide-se, procure ajuda e você pode conviver melhor com qualquer que seja as suas dores. E eu acho que essa iniciativa que você falou, do loirinho ali, ele parecia o tempo todo mais bem-humorado de alguma forma ali, né? Assim, ele, de novo, não é que ele não tava sofrendo, porque aquilo, né, mostrou no começo, né? Ele ia namorar saindo lá com a menina que roubou os óculos lá, né? Mas no comecinho do filme, depois ele arruma tudo em cima da mesa. Mas ele tem dificuldade em relação a isso, mas ele, de alguma forma ali no contexto, ele era o cara mais positivo. E ele chamou um pouco a
responsabilidade dele para ele ali, né? De falar, ó, eu tive uma experiência que em algum nível foi positivo para ele, né? Então, assim, talvez é isso que ele quis compartilhar ali naquele momento, né? Então, acho que a gente consegue se respeitar mais, a gente consegue ir se ajustando. Não é essa questão de eliminar totalmente, mas a gente consegue ir se ajustando e convivendo melhor. É claro que a gente tá falando de um nível patológico que muitas vezes até tira algumas funções básicas da pessoa de trabalhar e tal, a gente tá falando, mas esse ajuste ele é necessário para qualquer pessoa, né? Esse ajuste social. Claro que para eles, como a percepção, né, da realidade já é um pouco outra, né? A gente pensar em transtorno de personalidade, as aulas que a gente faz, por exemplo, pensando em Gestalt lá, né, é uma percepção distorcida, né? Eu percebo diferente a realidade, eu vejo de uma forma diferente. Então, assim, o quanto eu consigo me ajustar. Claro que vai ter um ponto a mais, né, não posso pisar em listra, né? Imagina. E eu achei interessante um pontinho do começo do filme, bem no começo, ele tá chegando no consultório, porque ele vai pisando, pulando, a calçada ele joga a bolsa, né, pra pisar na bolsa pra poder entrar, mas quando ele entra, o chão são uns quadradinhos bem pequenininhos, assim, aí ele pisa normal, aí ele vai tranquilo. Interessante isso, né? Acho que seria um ponto, um monte de quadradinho, assim, seria um ponto, talvez, num processo de trazer com ele, né? Tá vendo? Aqui você pisou na listra, né, aquele que ele faz no final, você conseguiu fazer isso quando você tirou o foco. Mas quando é pequenininho não vale, então, enfim, talvez é que eu lembrei agora, tinha até notado aqui pra falar no comecinho, ele acaba fazendo isso. Eu tô dizendo, eu acho que tem muita lição interessante, né? Acho que a principal lição é a abordagem leve, né? É ajudar a pessoa a flexibilizar, né? Literalmente a coisa. Óbvio, toque é uma coisa muito arraigada, como eu estava dizendo, né? Uma série de coisas, inclusive, podem gerar toque, né? Se a gente parar e pensar, né? Tem uma série de coisas associadas a ele ali, né? Então, sei lá, distúrbios psiquiátricos estão associados a ele, outros distúrbios psiquiátricos. Se você pegar, por exemplo, é uma coisa doida, mas assim, ó, infecção por bactéria, como é que chama? De garganta, streptococo, né? Infecção por streptococo mal curada, por exemplo, né? Ela pode estar associada a toque, para vocês terem ideia, né? Então, é o tipo de coisa que ela é realmente complicada. É o que eles geram o que eles chamam de PANS, né? Ou PANDAS, né? Que são síndrome neuropsiquiátrica de início agudo pediátrico. Isso daí normalmente está associado a esse tipo, por exemplo, quadros de infecção. Você tem até alguns sites ali, né? Na internet, organizações mundiais para esse tipo de coisa, para você ter ideia, porque são toques realmente muito pesados, eles têm comórbido com quadro neuropsiquiátrico. Então, ele está acontecendo, ele é um sintoma decorrente desse tipo de síndrome, né? Então, o toque realmente, quando ele acontece, ele é uma coisa muito delicada da gente tratar e muito refratário, né? Realmente não é simples, né? Os protocolos de medicação para ele, normalmente são protocolos bem extensos, que você testa um medicamento, testa outro medicamento, até você conseguir adaptar, né, porque tem muita peculiaridade. Então, acho que por ser um sintoma muito, muito genérico nesse sentido e associado a muitas coisas, né, muitas vezes ele é muito difícil de tratar. Por isso eu estou dizendo, eu acho que fazer o paciente encontrar um caminho, que seja, porque a ideia de um caminho leve e de um tratamento refratário é uma coisa importante. Cara, você tem qualquer quadro refratário que vai ter tratamento de longo termo, se você não leva o paciente ok, vamos entender a sua condição, aceitar um pouco melhor o que está acontecendo com você, encontrar uma posição de vida que seja menos ruim ou mais adaptada para você, ok? Para você ir tratando isso gradativamente. Se você não encontra isso, galera, putz, é difícil demais pro cara, entendeu? Você torna o caminho de tratamento muito pesado, o caminho do tratamento. E aí eu acho que a gente fala de uma coisa que é importante. Você tem que estar envolvido naquilo, sabe? Curtindo o que você está fazendo, o caminho daquilo, né? Então, eu acho que a pessoa, óbvio, encarar as próprias dificuldades nunca é fácil, mas se ele se sente devidamente suportado, se ele se sente devidamente acolhido, e acho que o grupo ali funcionou com esse efeito, né? Tanto que eles fazem grupo de WhatsApp no final, né? Eles se sentem acolhidos ali. Então, a Cíntia falou bem, é uma galera que ela é muito aberta, então, apesar da rigidez extrema, eles têm essa abertura, ok, coisa do filme e tal, mas existe ali uma abertura, né? Uma característica do grupo ali que facilita as coisas. E existe o aspecto do acolhimento, deles conseguirem se sentir. Veja, o grupo de toque a gente sabe que não funciona exatamente daquele jeito. Depois até a Cíntia pode comentar um pouco melhor isso daí. Mas, assim, existe uma coisa naquele grupo que funciona muito bem, que é o quê? Eles se sentiram acolhidos. Pô, espera, eu sou igual. Quando quando a menina fala, pô, eu repito a última palavra, e o lourinho lá olha pra ela e fala assim,
fala, pô, mas isso é a perfeição perfeita, né? Tipo, porque tudo tem que ser simétrico para ele, né? Tudo é simetria perfeita. Pô, a menina se sente super acolhida naquela fala, né? E ela fala, caramba, então eu posso ser assim que não tem tanto problema. Então, aceitar isso, né? E entender, ok, tipo, eu tenho esse problema, preciso lidar com ele, mas calma, né? Deixa eu ir fazendo isso. Ir fazendo isso é uma coisa de vida, é uma postura de vida. Ir cuidando disso na vida. Eu dou sempre esse exemplo para outras pessoas. Então, ok, eu tenho diabetes. Eu tenho que ter uma postura de vida diferente. Os hábitos que eu tenho que ter são diferentes de uma pessoa que não tem. Né? Eu tenho que comer coisas específicas, não vou comer outras coisas. E assim, se eu quero conviver com a minha diabetes, eu tenho que conviver com isso. Então, a questão é essa, você conhecer quem é o inimigo para você se adaptar a ele. Então, ali existe esse ponto, né, das pessoas tentando ali, no primeiro momento, se acomodar, se adaptar a uma situação. E não é se conformar e não enfrentar. É se acomodar e entender, ok, meu caminho é esse. Vamos fazendo isso com calma. Apesar do sofrimento, apesar da dificuldade, eu vou fazer isso com calma, sabe? Eu acho que a terapia de aceitação e compromisso, a ACT, dentro, né, das novas abordagens, ela trabalha bastante com essa questão, né? A aceitação, né, é aceitar que determinadas coisas vão acontecer, pensamentos vão surgir, emoções vão aparecer, essas coisas são incontroláveis, e se a gente tentar ir contra elas, opondo a elas vão piorar. E o compromisso é você assumir uma postura de vida que seja condizente com aquilo, com os seus projetos de vida. Então, se eu desejo ter uma vida plena com relacionamentos, com lazer, com questões sociais e trabalho, que tipo de atitudes flexibilizadas que eu tenho que ter para que eu possa me adequar a isso, né? E daí sim, é uma postura ativa, né, uma mudança ativa, como, por exemplo, eles estão na terapia, eles estão tentando, etc, né? Enfim, eu gostei do filme, eu achei ele, de novo, eu acho que ele traz uma mensagem, apesar de ele ser uma comédia sobre um quadro psiquiátrico, ele não faz isso de forma de deboche ou minimizando a dor, né? Assim, ele faz mostrando a dor e falando, ok, pode haver um caminho mais leve para você lidar com ela e conviver com ela, como o Dani disse, quando a gente trata, né, como psicólogo, quando a gente trata quadros crônicos, autismo, psicose, depressão refratária, bipolaridade e tal, e toque, muitas vezes, o paciente tem que ser uma coisa leve e o paciente tem que aprender que ele primeiro, ele não tem outra opção, ele vai conviver com aquilo, como uma pessoa que é hipertensa ou que é diabética vai conviver com aquilo. E como que ele pode se adequar a essa condição para ser a sua melhor versão, né? Como ele pode adequar a essa condição para ser feliz, que no final é o que todo mundo quer nessa vida. Todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter uma vida interessante, uma vida que você termine o dia, coloque a sua cabeça na travesseira e fala assim, cara, valeu a pena hoje, né? E assim, como que a gente consegue facilitar como terapeutas, por exemplo, para que isso aconteça quando existe uma questão crônica que você sabe que no dia seguinte não vai ser diferente, né? Eu acho que essa questão de você que você falou assim, a gente tá falando de flexibilização aqui, mas quando você fala da ACT, né, quando você fala assim, é isso, né, a pessoa tem esse padrão de funcionamento, ela tem essa dificuldade, enfim, né, é engraçado que assim, a gente entende a questão da graduação, né, da intensidade, que às vezes uma pessoa assiste e fala, eu faço isso, é muito comum, né, mas claro que isso para eles acaba sendo bastante disfuncional, né? Mas o quanto isso faz parte, né? Então, como a pessoa vai conviver com isso, né? Como o que a gente estava falando agora, como eu consigo flexibilizar a ponto de conseguir conviver e aos poucos isso, né? Então, é o que ele fez ali de alguma forma, né? Que é o que a gente faz no processo, um pouco tirando o foco daquilo, né? Você vai mudando o foco para outra questão. Meu foco não é mais eu preciso mudar porque isso é ruim. Ok, vai mudar, vai atenuar, mas o quanto eu consigo estar com isso, né, e flexibilizar e adequar a minha prática a isso. Claro que, de novo, a gente vai para a questão da licença poética do filme, né, mas assim, o próprio terapeuta, como é que ele ia conseguir ser terapeuta com o Tourette, né, como é que ele ia conseguir conversar com uma pessoa, né, então assim, talvez algumas pessoas, ok, eu entendo isso e beleza, né, mas ele adequou, ele conseguiu se criar uma estratégia para conviver com aquilo lá, com aquela forma, né. Eu acho que é acho que só fazendo um adendo, desculpa, pode falar. Não. Eu não sei se a gente em algum momento comentou sobre Tourette, né? Porque a gente falou
sobre toque, e eu acho que Isso, toque é uma coisa um pouco mais conhecida, e de repente se alguém está assistindo ao podcast sem ter assistido ao filme, talvez fique um pouquinho perdido. Tourette é uma condição, né, que está dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, que é caracterizado por tiques vocais e físicos, né? E dentro desses tiques vocais existe o paciente falar, né, a pessoa com o diagnóstico falar coisas que estão pensando e que não gostaria de falar. Então, o que acontece muito é a pessoa falar palavrão, falar coisas absolutamente inapropriadas nos momentos mais inapropriados, né? Então, imagina uma pessoa com... mais ou menos por aí. Então, imagina uma pessoa com isso em qualquer profissão. Agora você imagine uma pessoa com isso numa profissão em que a comunicação é a base, como é a questão do terapeuta, né? Pois é. Exatamente, a base é o diálogo, né? Legal. Não, e o filme traz isso de uma maneira muito legal, a começar pelo terapeuta, né? Quer dizer, ele desenvolveu uma técnica dentro da profissão dele, da nossa profissão, né? Pra poder adaptar, tipo, ok, eu tenho esse problema, tipo, como é que eu faço pra tratar as pessoas com isso daqui, né? Com esse problema. Então, o cara, ele também flexibilizou um monte, né? Pra pensar estratégias pra lidar com a dificuldade dele, é sensacional, né? O filme traz isso de novo, de uma maneira leve, né, com ciência poética que a gente estava dizendo, óbvio, sem minimizar sofrimento, mas ele traz isso de uma maneira brilhante, assim, quer dizer, olha pro lado positivo dessa coisa, né? Tipo, cara, ele tem um problema que é sério, né, que ele tem desde os 11 anos de idade, que nem fala no filme lá, que a Cíntia falou, né, que do neurodesenvolvimento, que de fato pega ele desde cedo, e ele, cara, conseguiu adaptar numa profissão super difícil de a gente adaptar, né? Então ele tá buscando um caminho para fazer aquilo, né? Interessante, né, isso daí. Tanto é que acho que acaba ficando voltando a isso porque eu acho que é o ponto central do filme, que chega a ser uma mensagem bonita, né, nesse ponto, e acho que vai muito de encontro o que a gente tem como missão de tornar até o processo terapêutico, que por muitas pessoas, e parece que tem aquele consenso que, nossa, processo sofrido, dolorido, de mudança, ele é muitas vezes, você entra em contato com muita coisa ali que é difícil, dói, né, mas que ele pode ser de outra forma, né, então ele pode ser, é como se a gente, assim, a gente não dá risada em consultório, sabe? Não, tem que ser uma coisa séria. E eu acho que é um pouco isso que o filme traz, né? Que a gente falou que chega a ser essa questão um pouco mais até bonita, né? Porque ele apresenta a possibilidade. Então não é assim, olha, isso nunca mais vai acontecer. Alguns se ajustam bem mais, né? No finalzinho lá, quando os dois acabam namorando. E eu achei legal isso que o Dani falou, né? Porque você vê que há uma aceitação e uma sintonia meio mútua ali, né? Entre a Amélie Poulain ali e o rapazinho, né? Porque ele, perfeição, né? A pessoa sempre fala duas vezes, quer harmonia melhor que isso. E ela também dele, né? Porque assim, pra ele tem que ser certinho. Então assim, beleza, casou a coisa. E no final, ela não lida ainda tão bem, né? Ela continua falando duas vezes e tal. Mas lá no final, quando eles vão atravessar a rua, ela pega, dá um beijo nele e sai pisando nas faixas, né? Então assim, talvez pra um mais ou menos, eu achei demais no final. E eles pegam o toque um do outro, né? Também, eles vão pegando o toque um do outro ali ao longo do filme. Que é mais comum num grupo de toque, né? A mulher lá de conferir, né? De voltar lá, que... Enfim, ela tem várias coisinhas ali também da questão da espiritualidade ali, da questão de voltar e conferir, né? Mas no final, assim, até aquelas... ela conversando com o terapeuta no final, né? Que ela fala, então, a gente podia sair, ele xinga ela meio que dá uma risadinha, tipo... Tipo, que gosta. Então, porque ela percebe que ali aquela coisa pode acontecer, né? Ou seja, ela pode ser daquele jeito, ela não precisa inibir, talvez por ter essa questão religiosa, então, nossa, eu tenho que questão de socialmente perfeito, né? E isso também tem um impacto ali de aceitação, né? De um com o outro ali, né? O terapeuta já sabia que a dele era isso mesmo, né? Mas pra galera eu acho que facilita nesse ponto, né? De criar o vínculo, né? O que é tão difícil, né? Para as pessoas que têm um transtorno. Eu acho que também traz um pouquinho aquilo que o Dani falou sobre estímulos competitivos para lidar com quadros graves, né, ou quadros de uma forma geral, né? Eles encontraram uma razão para tentar lidar com os sintomas de alguma determinada forma, né? Então, seja porque eles estavam no meio, né, ali do vendaval, quando as pessoas estavam, né, em crise, eles acabaram, né, confrontando os seus sintomas, mas também a própria, assim, né, tipo, quando você falou, olha, ela deu um beijinho nele, ele saiu andando na faixa, ou seja, tinha uma razão pela qual era mais forte do que aquele sintoma, né? Me lembra um pouquinho Big Bang Theory, né? Quando você pensa no Sheldon e a Amy, né? Assim, o Sheldon era também uma pessoa com uma série de rigidez, de comportamentos, e ela, assim, tipo, né, eles namoram uns 5 anos antes de eles darem um beijo, e ele começa a flexibilizar a ponto de, eventualmente, eles morarem juntos e depois casarem, né? Legal. Etc. E eles se completavam, né?
ela também, obviamente, tinha ali um tipo, um perfil específico que atraía ele e que também era um pouco mais rígido e tal, mas eventualmente chega ao ponto, né, deles terem intimidade, deles terem relação sexual, que era uma coisa inimaginável se você pega, sei lá, a primeira ou segunda temporada. O Sheldon no início, era impossível pensar, né? Tipo, uma pessoa absolutamente não gosta de toque, né? Imagina. Então, e ele chega a esse ponto por ela, né? Pela relação. Então, ou seja, ele encontra uma coisa na vida pela qual vale a pena lutar contra aquele sintoma que é tão forte para ele, né? No filme traz um pouco isso, né? Assim, a razão pela qual eu vou lutar contra esse sintoma e me expor a esse sintoma, que faz parte da terapia, por exemplo, da TCC, seja comportamental, da análise de comportamento, seja da ACT, que é a exposição ao sintoma. Terapia de prevenção, a resposta é a base da terapia para o toque, né? O que é prevenção e resposta? Eu senti o incômodo e não produzi o ritual. Só que o incômodo é muito forte, né? Assim, não é simples. Então, para eu sentir aquele sintoma e não produzir o ritual, né? Para sentir aquele desconforto e não produzir o ritual, tem que ter uma vantagem muito grande do outro lado. Tem que ter né? E no filme, o concorrente tem que ser muito interessante. Então, qual que é, no caso do filme, a relação social, né? Que é o que eles são mais privados, né? O comportamento socialmente saudável que eles, infelizmente, não têm muito por conta do sintoma, né? E que o grupo, né? Como a gente tá falando, o grupo facilitou um pouco isso, né? E essa aceitação, né? O grupo facilitou, poxa, eu consigo, isso cabe aqui, né? Isso cabe. Exatamente. Né? Isso cabe de alguma forma. E a gente falou disso lá no Coringa também, né? Da questão o quanto ele não se ajusta socialmente, né? E o sistema, de maneira geral, de saúde, não dá conta, e aí, consequentemente, a sociedade também não dá conta, né? Então, assim, não tem espaço para aquilo, né? O Dani falou da questão, né? Que o cara sai super bem lá no final. O taxista tá jogando lá, ele tá com a caixa de placa que ele vai jogar fora, mas você vê que ele tá fazendo aquilo de um jeito, pô, nossa, me desfazer desse monte de coisa aqui não dá, mas ele tá buscando, né? E ele também tinha uma questão de um motivo ali, né? É a forma de aceitação, né? E questão social que acaba pesando bastante e que a gente comentou lá. E o sistema não dá conta, né? Eu falei, ele é um filme parado ali, né? Basicamente, ele tem uma contextualização, tem um ápice, que é um ápice que tudo acontece naquela mesma sala ali, e depois tem uma lição com aquilo. Não sei se tem uma... E eu acho que isso também assim, pensando, o filme acaba sendo um pouco parado, né? Mas eu lembro de um filme, nossa, e agora? Eu acho que chama Terra de Ninguém, é muito antigo. Eu tava estudando, eu assisti esse filme para estudar pro vestibular, então ele é um pouco antigo, mas é um filme que tem 2 atores dentro de uma trincheira, é isso o filme inteiro. Eles estão numa guerra, né, que é a Terra de Ninguém, eu não me lembro agora qual guerra, eu não me lembro mesmo do filme. Mas eles estão, é um filme inteiro, basicamente, os 2 caras dentro de uma trincheira. E o quanto é difícil você argumentar, né? Porque assim, a gente tá falando de um filme que você tem ali, quantos são? 6 personagens? Que fica dentro de uma sala, praticamente. E os seis, apesar de diferentes, são meio que iguais, eles têm a mesma coisa, então, tipo... Não, mas pra dizer assim, e mesmo assim, há uma linha ali, né? Você fala, claro, não é um filme hollywoodiano, né? Até porque ele não é americano, o filme, né? Ele é espanhol, né? Então, mas eu acho que é até uma forma, né, de não florear tanto, né? Você consegue ainda fazer ali. Agora a gente não falou da mulher da limpeza, né? Do toque de limpeza, né? De limpar a mão o tempo todo. E mais interessante é que ela trabalha num negócio de produto químico, né? Cara, como se... Miséria pouca é bobagem, né? Interessante isso, que assim, ela tem que... Imagina, né, todo mundo trabalhando, ela com aquela roupa lá, tipo, a pessoa até fala no começo, você não fica com calor com isso aí não, né? Porque é maluco isso, né? Tem um momento que eu achei engraçado da personagem dela, que ela tá ali limpando loucamente o laboratório, enfim, e daí vem as moças da limpeza, a gente vai ter que falar de novo com o sindicato, né? Tipo, roubando o nosso trabalho. Tipo e ela isso. com aquela cara de... enfim, é uma boa tirada. Assim, cara, é uma boa tirada. Mas, cara, aquilo ali é um negócio muito delicado. Porque, meu, toque de limpeza é um negócio violento. Você vê que ela fica presa no banheiro o tempo inteiro, cara. E é bem aquilo mesmo. É questão que chega a ser disfuncional, né? Porque ela perde a função básica de trabalhar. Ela seca o cabelo, tem secadora, tem tudo na bolsa, ela seca o cabelo, cara. É um negócio, nossa. Eu lembro uma vez, eu assisti uma entrevista, eu acho que foi do Marcos Mion, no Jô, ainda há muitos anos atrás, em que ele
fala, e acho que ele tinha um pouco, né? Ele tinha em algum nível toque e tal. E ele fala que em determinado momento ele estava no restaurante com a esposa e ele foi ao banheiro. Então foi ao banheiro, lavou a mão e daí na hora de sair ao banheiro ele não queria tocar na maçaneta da porta para abrir a porta do banheiro para sair. E ele ficou lá dentro até alguém abrir a porta para ele sair. Ou seja, alguém abriu a porta, ele pegou, saiu sem tocar na maçaneta. Veja a dificuldade, né? Assim, tipo, a esposa ficou do lado de fora ali, né, no restaurante, esperando ele sair. O toque ele pode ser muito, muito impactante na vida, né? A Luciana Vendramini, no auge da carreira dela ali, pra quem é dos anos 80, lembra ali, né? A namorada, esposa do Paulo Ricardo e tal. Ela, assim, ela era um modelo de muito sucesso e teve grande parte da sua carreira prejudicada, né? Porque o modelo tem ali um tempo, né, de auge, né? Por conta da beleza e tudo mais. E ela, assim, ela parou no auge porque ela teve um toque tão grave que ela não conseguia sair do apartamento dela. Ela ficava horas embaixo do chuveiro e tal. Inclusive, uma vez eu fui para um congresso de psiquiatria, ela ia participar de uma mesa redonda falar, né, do caso dela, inclusive. O Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos, por muitos anos, foi taxado como excêntrico, né? Não tinha uma cor, que ele não podia fazer isso e tal. Mas depois que a esposa dele morreu, ele teve que ficar afastado para cuidar do toque dele, porque tinha sido um gatilho muito forte para ele. Então, é um quadro que pode causar, enfim, um impacto gigantesco na vida da pessoa, a ponto de afastá-la efetivamente do trabalho, inclusive, né, e da convivência social completamente. O que acontecia, inclusive, com a senhorinha, né, que ela fala isso, eu não consigo mais sair com as minhas amigas. Né? O Aviador, né, aquele filme do DiCaprio também mostra isso daí, né? Uhum. Nossa, que ele fica no banheiro também um tempão parado, assim, tipo, até alguém entrar para ele poder sair, né? Cara, é assustador, né? E é uma cadeia interna, realmente, né? É incontrolável. É uma sensação emocional tão intensa e tão ruim que, de novo, é incontrolável. Né? É a forma de você... De novo, por isso que eu digo muito isso. Eu acho que a gente pensa muitas vezes em questão de controle cognitivo, tal, se a gente trabalha bastante na prática, os manuais são muito bons em falar isso. Né? E não é que está errado, está certo. Só que a questão é fazer aquilo na prática não é literalmente o beabá do manual. Não é o by the book ali que você vai lidar. Em que sentido que não é? No sentido do que você está procurando em termos de promover uma experiência para aquele paciente. Né? Você tem que procurar realmente, o filme é muito bom em retratar isso, procurar uma experiência que seja intensa o suficiente para que ele consiga ali inibir, controlar um pouco aquela outra. Né? E não é só com esse tipo de transtorno de humor, hein, cara? Não é só. Acho que lidar com o humor, regular o humor de modo geral, os motivadores base têm que ser muito potentes, porque lidar com humor realmente não é uma coisa simples, não é fácil. A gente que trabalha com regulagem de humor o tempo inteiro no consultório sabe o quanto é difícil para o paciente fazer isso, né? E não é por mal, cara, é porque o sentimento é devastador mesmo. Bota o cara em alerta, o cara paralisa, literalmente. Né? É realmente delicado. Né? Mas você sabe que tem mais uma horinha, lá no finalzinho, quando eles tentaram, né? É interessante, né? Pensando na questão de perceber, né? Aquela que ele fala, a gente tem que ficar 3 minutos... Né? Quando o cara propõe, vamos ficar 3 minutos, cada um vai tentar, né? Tirar. Só que assim, né? Você fala, agora todo mundo olhando, você joga ainda o foco ainda mais pra aquilo, né? Até que o terapeuta lá não consegue ficar praticamente nada, né? Já fala um palavrão logo de cara, Nossa, né? Assim... louco. E a senhorinha lá? Não, você tá com a chave, mas não tá com a chave, mas você tem certeza. Você sabe o que eu achei legal dessa cena? Porque foi uma cena bem filme, assim, né? Das pessoas olhando pra ela e falando, mas talvez até retratando muito qual é a percepção dela, né? Mas você tem certeza que você... Como se as pessoas estivessem realmente falando... Ele não poderia não estar acontecendo daquela forma. Sim, né? Mas sim. Você realmente sabe, porque as pessoas... A gente se engana, e essa percepção... Imagina você naquela situação, né? Todo mundo olhando pra você e talvez essa é a percepção contínua dela, né? Você sabe que eu muitas vezes fiquei... Sabe o que eu achei que tem uma reflexão interessante dessa cena? É legal que você trouxe isso. Porque, assim, muitas vezes as nossas técnicas terapêuticas, elas podem ter esse efeito rebote no cara. Isso. Você ensina o cara obsessivamente fica controlando aquilo. Então, você ensina pro cara um controle do controle, entendeu? Então, tipo, não, você não vai pensar nisso. Aí ele fica passando embaixo da porta e aí ele fica olhando assim, tipo, não vou pensar. E ele fica obsessivamente pensando no que você falou pra ele. Porque aquilo é da mecânica da pessoa. Por isso que a gente tava falando que essa ideia da aceitação que a Si bem trouxe é um aspecto chave do negócio. Você tem que entender, ok, esse é o meu funcionamento. Existe uma coisa que é o meu funcionamento, eu tenho que ter calma pra lidar com ele. Essa postura inicial é a principal, cara. Porque senão ele vai ficar compulsivamente tentando fazer aquilo que você tá falando
né? E a substituição de sintoma, né? Que acontece muito em quadros de ansiedade, quadros, né? E o TOC é um quadro prioritariamente ansioso, né? Então, se você não lida com ele de uma forma inteligente, o que vai acontecer é que você vai substituir o sintoma. A psicanálise falava muito isso, né? Se você não cuidar do que causa o sintoma, outro sintoma vai acontecer, né? Então, eu lembro de uma amiga minha que cuidava de um quadro ansioso de TOC e que o cara, ele tinha que bater a palma num determinado momento, assim, daí a família começou a segurar a mão dele para ele não bater palma, ele começou a piscar, né? Então, ele vai vazar para outra coisa. Então, a aceitação vem exatamente em você entender que a ansiedade está ali e que você não vai precisar produzir o ritual, né? Mas essa coisa assim, vamos ficar 3 minutos sem fazer o que quer que a gente faça. Isso é terapia de aceitação, é prevenção-resposta que a gente impõe, né? Isso. Só que isso tem que ser feito de uma forma delicada, de uma forma conscienciosa, né? Porque senão, certamente vai vazar outro sintoma ali no lugar. Mas essa é a beleza da coisa, sabe, Si? É o que a gente fala muito lá no Instituto também, se todo mundo procura. Não tem a ver simplesmente com a técnica, né? Tem a ver com a forma como você faz aquela técnica. Tem uma coisa que é anterior à técnica. Não basta você ser psicólogo, não basta você simplesmente ler o livro e decorar o manual. Existe uma postura, uma atitude que ela é base realmente para que a gente ensina, a gente trabalha pontualmente com isso, né? Os ajustes de perfil, né? A gente vive dizendo, né? Que é super importante justamente para deixar a pessoa numa posição confortável para que aquela técnica tenha maior eficiência. Né? Então, esse ajuste ele é fundamental, né? Existe um mediador para que a técnica seja eficiente, existe um fator mediador, um fator moderador disso, né? Porque muitas vezes a dificuldade que o psicólogo tem que entender. E é louco, porque ali eles se apegam... Veja, o cara se apega na técnica, né? Que você falou, essa coisa ele usa a técnica como sintoma. Ele usa controle mental como sintoma, né, cara? Quer dizer, até o que você ensinar para ele pode ser um sintoma. É louco isso, é literalmente isso, né? Por isso que a gente não é só aplicador de técnica, né? Senão não precisava fazer 5 anos de faculdade, né? Assim, você vai lá, lê um livro, aplica a técnica e acabou, né? É a habilidade de você ler o teu paciente, perceber exatamente aquilo que ele precisa, entender a graduação, né, do que você vai colocar, da forma como você vai colocar a técnica ou o que for, no momento exato, né? Isso é um conhecimento muito grande, né? Isso não é feito de um dia para o outro, né? Então, tem paciente que você vai falar mais forte, tem paciente que você vai falar mais delicado, tem paciente que você vai aplicar técnica na primeira sessão, tem paciente que você vai aplicar técnica na 15ª sessão, né? E o que vai determinar a tua escolha é muito embasamento, é muito conhecimento, né? Exatamente. E é o que a gente conversou no História de um Casamento, quando o terapeuta lá, o cara tá usando aquela questão de escrever a carta e tal, só que ele conduz de uma forma muito ruim, o que a gente até conversou ali no início do filme, ele não trata muito bem, mas é uma técnica muito utilizada, que tem muito resultado, né? Então talvez foi utilizada talvez no momento errado e até da forma errada, né? E o que a gente faz, aí o outro ponto que você bem falou, que basicamente enfim, talvez por isso eu gostei tanto do filme, é o que a gente faz, entenda o perfil do seu paciente, né? Entender o perfil da pessoa que tá ali, porque não é só você chegar lá, isso aqui funciona para toque, isso aqui funciona para depressão, isso aqui funciona, né? Mas o que vai ser funcional para ele? E isso é análise, isso é uma análise, uma leitura clínica, tanto da técnica, então tem que ter um conhecimento bastante grande, né? Do perfil, das técnicas, de como adequar, do momento que utilizar, né? Então acho que, e claro, ali ele não tinha essa pretensão, né? Até porque, né? Ele era paciente ali, o rapaz, mas de colocar dessa forma, né? E aí as duas pontas, né? Os dois pontos, né? E de repente, como o Dani falou, a percepção da mulherzinha, da senhorinha ali, nossa, é que as pessoas estavam em cima dela, assim, né? Talvez era essa mesma percepção. Eles não estavam fazendo daquele jeito, né? Mas era a percepção que ela estava tendo, né? E eu sei que, é claro, né? A gente precisa de um mínimo de, qual é a palavra? De protocolo, né? De atendimento, e é importante, mas é muito importante o terapeuta ser flexível para entender as necessidades do paciente, né? Então, por exemplo, eu tenho um paciente, por exemplo, que por questões dele, eu não faço um atendimento de 50 minutos com ele, nunca. Eu ligo 10 minutos por dia para ele, de segunda a sexta. Eu preciso fazer isso para controlar a parte da ansiedade que ele tem em relação às questões dele, entendeu? Então,
eu não atendo ele presencialmente e eu não atendo ele por 50 minutos consecutivos, eu atendo 10 minutos por dia. Para ele, isso é a coisa mais importante. Mas da onde eu tirei isso? Né? Eu vou ligar 10 minutos por dia para todos os meus pacientes? Não, para ele. Exatamente. Então, é absolutamente personalizado. E essa diferença entre a terapia, a psicoterapia embasada, né? A psicoterapia e a psicologia baseada em ciência, em evidência, e uma autoajuda, né? E, assim, muitas vezes um coaching, né? Assim, não estou desmerecendo absolutamente, né, a formação coaching, mas em alguns momentos em que isso é feito de uma forma, né, leviana. Só né? você pega então, um monte de técnica e coloca ali, né? Exatamente. Gente, não, né? Assim, por exemplo, e daí, assim, a importância do processo psicoterapêutico no tratamento de transtornos psiquiátricos e a importância de você ter uma formação robusta na psicoterapia clínica para você ser um bom terapeuta, para você não virar um aplicador de técnica, ou senão, é isso, gente, desculpa, assim, se você for um terapeuta ruim, né, para não falar outra coisa, um terapeuta, né, você vai lá, o paciente pega um livro de autoajuda, lê e vai ser muito parecido, entendeu? Então, assim, você tem que ter uma formação robusta de verdade, né, e se você quer isso, exatamente para os psicólogos que estão ouvindo o nosso podcast, invistam na sua formação para você não ser um replicador de técnicas, né? E isso é o que eu cheguei até a comentar, acho que no último episódio com o pessoal, quando a gente falou de Setembro Amarelo, do que o Stephen Finn fala sobre a avaliação terapêutica, né? Eu gosto muito dessa linha porque na área de avaliação tem muito isso, é aplicador de teste, né? A gente acaba sendo os professores dos testes, né? Fala que a gente forma, o pessoal acha que é testólogo, né? Não é psicólogo, né? E o Stephen Finn vai falar justamente isso, tá? Você tem uma regra aqui do teste. O teste tem um modo que você tem que aplicar, você tem que utilizar, porque é assim que ele gera evidência, né, de acordo com o que foi estudado. Mas você tem uma questão clínica ali, né? Como que você adequa? Já teve avaliações que eu, por exemplo, fui aplicar VAIS, o ASI, por exemplo, que a pessoa não tinha condição de fazer. Ela não tinha condição. Então eu não vou aplicar para gerar score, para gerar interpretação, mas eu quero ver a pessoa em funcionamento, eu quero ver a pessoa interagindo com o estímulo. A minha análise está sendo clínica ali, né? O Stephen Finn fala muito disso, né? Então, eu não posso ser rígido a ponto de, olha, a técnica, a norma do teste, ela é acima do meu paciente, né? Então, assim, não, eu preciso adequar isso para este paciente. Eu entendo psicometricamente que aí é uma violação da padronização do teste, né, e que eu não vou usar aqueles scores daquele jeito, mas que clinicamente para ele eu vou fazer dessa forma. É porque muitas vezes é isso, né? Eu não quero ver, eu não aplico o teste para ver a pontuação da pessoa. Eu vejo muito isso em laudo, né? A gente fez o curso de laudo agora. Eu não quero descrever a pontuação da pessoa, como ela foi bem ou mal. Eu quero saber, o teste ele é uma forma da gente interpretar a interação da pessoa com a sociedade, com o meio, com ele, a percepção que ele tem. Eu vou adequar para ver justamente como é que ele faz, né? Já teve casos que você percebe assim, há uma questão de aprendizagem, né? Então essa pessoa não vai ter repertório para responder esse teste, mas vamos entender como ela se vira, qual a estratégia que ela usa para fazer aquilo, né? Ela não tem de repente ela tem alguma limitação, não tem a coordenação motora para fazer esse teste. Vamos ver como que ela consegue adequar. Então assim, eu estou muito menos preocupado em conseguir um score, mas muito mais preocupado em compreender aquela pessoa e ver como é a estratégia que a gente está falando do filme, né? Como eu posso ajudá-lo a criar uma estratégia a partir daquela dificuldade que ele tem, né? Então, o que a Cíntia falou é muito isso, né? E eu acho que no começo isso é uma rigidez muito comum, né? Porque a gente sai... a própria questão dos 50 minutos, sim, eu achei fantástico isso que você falou, porque assim, não, tem que ser 50 minutos de sessão, é aquele jeitinho quadradão, e a gente lembra da norma, né? Lembra da norma lá que dava aula com a gente e tal. Até a maneira dela pensar setting terapêutico, né? Enfim, uma outra possibilidade, foge muito do padrão que é o padrão que, assim, quem estabeleceu o padrão, né? Essa que é a questão, né? E conseguir ser terapêutico de outras formas, em outros settings, né? Claro, respeitando ética, né? Respeitando limites, mas entender aquilo que é o melhor ali para aquela pessoa que está sendo atendida, né? Então, e acho que isso foi um desafio, por exemplo, a gente está falando de mudança, o próprio atendimento online, né? A gente gravou um episódio sobre a psicoterapia online e quanto ainda hoje, muita gente teve que ceder porque
senão não trabalhava mais, mas o quanto ainda hoje muita gente ainda é muito resistente, né? Porque não vai funcionar, porque não sei o que, e é uma realidade, né? Então, assim, como eu consigo me adequar para atender essa pessoa que está em sofrimento. Imagina aí, a gente tá falando agora da pessoa com toque de limpeza, né? Imagina essa pessoa durante a pandemia, como é que tá, né? Então ela precisa de uma atenção. Nossa. Não dá para eu simplesmente falar assim, não, eu aprendi na faculdade a atender presencialmente, eu não sei atender online, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona, né? Então, assim... É muito legal. É muito legal, Fê. É bem essa discussão. É a discussão do limite das nossas técnicas, né? Existem limites das nossas técnicas e de novo, cada vez mais, né? A graduação ela dá conta de te ensinar algo muito básico ali, algo muito pontual ali, que você vai... É uma grande estrutura geral para as coisas, né? Eu acho que o que vai te fazer ser mais preciso e específico é justamente você ter uma compreensão mais adequada do perfil. E o perfil tem características, aliás, muito pontuais que você trabalha para poder desenvolver e adaptar essas técnicas. A gente tá escrevendo até o livro, lá terminando de escrever aquele livro nosso, discorrendo um pouco sobre isso, né? Isso é uma coisa que fora do país você tem mais informação, né? Mas, cara, é algo super importante e necessário, né? Que a gente tenha realmente uma postura profissional. A gente está publicando um artigo, recentemente a gente mandou um artigo publicar, que é um artigo que tem terapia para fobia de sessão única. Então, tratamento de fobia de sessão única, né? Discutir o impacto que esse tipo de intervenção pode ter. E tem bom impacto. Então, tem muito modelo interessante que você pode adotar. A gente pegou o modelo maluco do rapaz ali, do terapeuta, né? Que é tipo, não avisa ninguém que isso aqui é terapia, vamos que vamos. E o fato de você até não avisar que aquilo é terapia, ou de não fazer aquilo parecer terapia, é terapêutico, porque o cara se sente confortável para fazer aquilo. Então, acho que tem a ver com isso, né? Por que aquilo funciona? Ou por que aquilo funcionou? Tá bom, vamos pegar a licença poética um filme, beleza? Mas por que, por exemplo, o que a Cíntia colocou funciona? Por que tratamento de uma sessão única para fobia funciona? Por que tem isso daí? Ou para que tipo de pessoa, esse é o ponto, que ela funciona? Para que tipo de perfil isso daí funciona? Eu acho que é isso que muitas vezes, óbvio, a graduação, né, jamais vai dar conta de ensinar isso, porque tem muito detalhe, né, envolvido nesse tipo de análise, repara? Eu acho que é interessante... Claro que, assim, esse padrão, né, esse protocolo que a gente usa, 50 minutos, meia hora, 40 minutos, enfim, haver um mínimo de padronização do processo. Sim. Ajuda a gente como profissional, inclusive, né, senão a gente não teria agenda, né, assim, imagina se cada paciente a gente atendesse de um jeito, conforme a necessidade daquela sessão, seria bastante complexo para a gente trabalhar como profissional no mundo que a gente precisa ter, né, assim, as pessoas têm os seus horários, a gente tem um horário, né, a sala que a gente atende tem um horário, etc. Mas é importante que a gente esteja minimamente aberto às necessidades, né? Minimamente não, que a gente esteja muito aberto às necessidades do paciente e entender que às vezes a gente vai mudar a terapêutica de acordo com essas necessidades. Então, às vezes eu vou fazer terapia dentro de um carro, às vezes eu vou fazer terapia no consultório de um dentista, dependendo da fobia do paciente, por exemplo. Se o paciente tem medo de dentista, eu vou fazer terapia onde? No consultório do dentista. É o acompanhamento terapêutico, né? Acompanhamento terapêutico. A gente já fez, eu já fiz por texto, né? Sim. Por mensagem de texto, e isso ajudou demais a pessoa, por mensagem de texto. Né? Então... alguns exemplos já. Mas você sabe disso? Pois é, mas sabe se eu acho que, pensa bem, a pessoa que está recém-formada, sei lá, ela trabalha há 3 anos, está atuando há 3 anos, e ela tem diante um caso desse, né, assim, da pessoa que, com essa estratégia que você teve, eu vou atender um pouquinho por dia, falar com ele um pouquinho por dia, a pessoa vai pensar, mas eu posso fazer isso, sabe, assim? Porque eu não aprendi dessa forma, né? Mas acho que isso é uma questão de, assim, a gente não é uma questão de... a gente entende perfeitamente, tem que ter uma padronização até pra gente conseguir lidar, se organizar minimamente, mas é adequar a técnica, né? Não é o contrário, né? Eu sou rígido, eu vou adequar o meu paciente aqui a essa técnica, né? Vou adequar, mas é o contrário. Às vezes a dificuldade da pessoa ter essa liberdade, talvez, né? De poder, né? Coisar e conseguir pensar como eu adequo. Eu não sei porque eu aprendi assim, eu não sei fazer diferente. Né? Então... mas isso é a liberdade, ela vem com escopo, né? Ela vem com conhecimento. Conhecimento, exatamente. Vem com conhecimento, né? Assim, quando a gente aprende a dirigir, a gente aprende a dirigir de um jeito específico, né? Você segura a direção de um jeito, né? Coloca o seu pé nos pedais de um jeito, com o tempo você vai ficando um pouquinho mais livre para entender algumas coisas. Não precisa chegar tanto. Mas enfim.
né? E assim, qualquer coisa que a gente for fazer, né? Quando você vai começar a cozinhar, por exemplo, né? Eu ainda sou uma pessoa muito principiante na cozinha e eu brinco que eu adoro assistir a Rita Lobo e qualquer coisa dela. Ela é ótima. Assim, as receitas delas dão perfeitamente. E são basicamente a única receita que funciona pra mim. Ok? E assim, qualquer outra dá errado, dá ruim, né? Então eu preciso de medidas perfeitas e tempos perfeitos na cozinha. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento, eu não tenho escopo em gastronomia. Eu não entendo da ciência culinária, que é uma ciência, eu entendo que é uma ciência, eu não entendo de ciência culinária. Vou te ensinar a fazer um biscoitinho de pasta de amendoim com cacau sensacional, mano. Excelente. Vou te passar uma receita que eu fiz ontem. Perfeito. Uma torta com massa de grão de bico, com recheio de frango, facinho de fazer, uma delícia. Mesma coisa, mas precisa ter receita para mim, porque eu não tenho conhecimento de ciência culinária. E a mesma coisa de um jovem terapeuta, né? Ele não tem ainda escopo e conhecimento suficiente para flexibilizar aquela terapia, como, por exemplo, uma pessoa que abre a geladeira, olha o que tem ali, tá, não tem vinagre, tem limão, tem isso, não tem aquilo, ok, eu consigo fazer a mesma coisa. Né? A gente consegue fazer isso na terapia, por quê? Porque a gente tem escopo, ou seja, tem conhecimento. E, de novo, a gente volta para a primeira coisa. Dedique-se. Forme-se. Estude, né? Adquira conhecimento. Estude muito, porque daí você consegue adequar de acordo com a necessidade do seu paciente e sai do protocolo. O ET Bilu, né? Buscar conhecimento. Já diria o ET Bilu, buscar conhecimento. Vocês não lembram do ET Bilu? Não. Faz tempo. Mas, eu lembro do ET de Varginha. Não, ele é primo dele, deve ser. É o Bilu, ele fala buscar conhecimento. É grande mensagem. Cara, você tá ligado que nós vamos ter que deixar essas receitas na descrição do vídeo. Vou deixar. É gravar podcast na hora do almoço, é isso aí, velho. É isso. Mas coloca os links. Você sabe que isso que você falou, eu acho que tem 2 pontos aí. Uma questão é o conhecimento. Vamos pensar em conhecimento em GC, assim, né, GKN, em conhecimento específico, né, em quantidade de conhecimento. Outra questão, aí é o GF, né? A gente pensar em modelo CHC, mas assim, como eu utilizo isso? Porque assim, eu leio o livro, Cíntia, pensa assim, onde vai estar escrito no livro que você pode fazer isso? Né? Assim, olha, essa é uma possibilidade. Mas se eu entendo, aí tem os 2 pontos, né? Eu tenho que ter conhecimento, mas não é um conhecimento, como a gente fala, a avaliação é muito fácil. Não é informação. Isso. É diferença de conhecimento com informação. Exatamente, mas não é só o conteúdo ali, né? Peraí, eu consigo. Olha, e se eu mudar isso aqui, ó? E se eu pegar isso aqui? Eu entendi o conceito da coisa. Eu entendi a estrutura base do funcionamento da técnica. Não o operacionalizar a técnica, né? Aí eu consigo adequar. Não é fazer isso de maneira aleatória, né? Fazer isso com critério. É por isso que até quando eu falava da avaliação terapêutica, né, quando o Fim fala, parece que assim, então você faz o que você quiser, porque o que é bom. Não, eu faço porque assim, eu entendo a graduação, né, o nível que eu consigo adequar e quais substituições. Você estava falando de receita, como que é a Bela Gil, né, que faz, você pode mudar isso por isso, né, mais ou menos isso, não, você pode mudar essa técnica. Você pode substituir uma picanha por uma chuchu. melancia na grelha, vai ficar igual. Melancia na grelha. Não, mas assim, pois é, né? Você pode misturar um pedaço de picanha por um chuchu. Mas a questão, assim, justamente isso. Melancia até parece picanha, velho. Pensa assim, melancia até parece picanha. Eu, há uns semestres atrás que eu estava dando disciplina de dinâmica de grupo, né? E às vezes os alunos perguntam, mas você tem uma dinâmica de grupo para isso? E eu parar para pensar assim, estranho, né? Porque eu nunca usei um livro de dinâmica de grupo, né? Eu nunca usei, assim, porque é sempre assim, eu preciso chegar a essa finalidade. Como é que eu faço as pessoas vivenciarem algo para o que eu quero? Né? Aí assim, a gente sempre criou muita dinâmica, mas assim, não é aprender a dinâmica em si, mas eu preciso que eles vivenciem essa experiência. Como que eu posso fazer uma prática que eles vivenciem isso? Aí você cria dinâmica. Né? Eu acho que é um pouco isso que você está falando, né? Pensando que num nível um pouco mais amplo, não só na psicoterapia, né? Mas que pode ser num grupo também, eventualmente, mas o meu foco final não é a técnica em si, não é a dinâmica, né? Mas o que eu quero que eles vivenciem, né? Então, assim, o que eu quero que eles experienciem naquele momento. Aí eu vou criar a dinâmica a partir disso, né? E para isso você precisa ter conhecimento, para isso você precisa ter o know-how, inclusive, né? E eu acho que tem umas questões pessoais, às vezes, umas competências a desenvolver, né? Então, assim, até da segurança de fazer, até de buscar, até de ter um pouco de liberdade ali para testar, né? De alguma forma. Mas sabe que tem uma partezinha no filme, não falam depois,
que a menina lá do Amélie Poulain, que ela fala 2 vezes, quando ela fala o pi, né, pro cara lembrar lá, pro cara não contar os números, ela só fala uma vez, né? Aí depois, porque se ela falasse pi, ela fala pipi, né? Então ela não fala. Sim. E não é isso. Aí o cara fala assim, qual letra vem depois do J? Aí ela fala J, K, K. Ela não fala o J de novo, né? Então, assim, é muito sutil. Mas é naquele momento, inclusive, que ele poderia ter falado, tá vendo? Aí você não falou J de novo. Porque aí ela ia falar KK, né? Então, assim, eu acho que tem essa sutileza, de repente, de você conseguir dar o retorno para a pessoa, o feedback, porque ela não vai perceber, né? De você dar esse feedback para a pessoa, enfim, e de mostrando que assim, é possível sair desse mecanismo ou minimizá-lo, né? De alguma forma. Acho que alguns ali, como a gente falou, vão conseguir avançar mais, outros menos. O Dani falou do estímulo, né? Do motivo, né? Até quando a menina falou que assim, que ela ia dar um beijo no cara, ele não conseguiu pisar na linha, né? Mas ele tentou. Ele tentou. Ele tentou bastante. Eu, por um beijinho, saia pisando em tudo. É isso que a gente falou, né? É um filme que não tem tanta coisa, né? Diferente dos outros 2 que a gente tinha, né? Pra falar, assim. A gente teria essa síntese, né? Que, assim, dessa psicologia mais leve, né? Que não precisa ser algo pesado, não precisa ser algo que parece que é negativo em algum ponto. E sem ser desrespeitoso, né? Acho que é um grande resumo do que a gente falou aqui. E a questão que, assim, né? Como a gente colocou ali, eles têm alguns pontos ali do que a gente falou aqui da adequar a técnica, é o que eles estavam fazendo lá, né? De alguma forma, né? Exatamente. Eu acho que de alguma forma a gente também falou um pouquinho sobre essa questão de que a psicoterapia ela não precisa ser engessada nesse modelo clássico que a gente imagina. Tudo bem que ali tem toda uma questão ética, tem uma licença poética, as pessoas não sabiam quem era o terapeuta, que aquilo era terapia. Obviamente isso não seria possível no mundo real. Sim. Mas, assim, é possível a gente flexibilizar o processo terapêutico para ter bons ganhos também, né? Acho que com critério. Quando a gente pensa em perfil, a gente está pensando num critério para fazer isso. Então, é um critério científico também para fazer isso, né? Entende? Eu acho que isso que é bem legal. Então, sim, a gente está fazendo adaptação, mas não é uma adaptação qualquer. É uma adaptação que ela é criteriosa também. A questão de, por exemplo, né, a gente já teve casos, né, até de a pessoa não consegue estar no ambiente fechado, tá? Então vamos atender lá fora, na calçada, na rua, começar, né, o atendimento, mas não tem sigilo, vai até a pessoa, acolhe a pessoa, né? Então assim, é uma forma de, até de conseguir, o princípio básico talvez é de trazer ele, ou de, então como é que a gente vai fazer? A gente vai adequar, né, a gente vai fazer um atendimento domiciliar, a gente vai para outro setting, né, para outra história, mas entendendo de novo, né, a questão da necessidade da pessoa em detrimento às diretrizes da técnica, né? Fale-me mais sobre isso. Posso começar, na verdade a grande dica assista de novo agora, né, o filme, a gente pediu pra você assistir antes, porque ia ter spoiler, mas assiste de novo, a dica, a gente já fez essa dica uma vez, mas é um filme divertido que dá pra dar um pouco de risada e ao mesmo tempo entender um pouco, né, que essa flexibilização não precisa ser rígida no sentido de não precisa ser extremamente séria e difícil, mas a gente pode fazer isso com um pouco mais de leveza. As minhas dicas, tem um filme ali dos anos 90, que chama Melhor é Impossível, com a Helen Hunt e o Jack Nicholson. Excelente, né? esse Ele filme. também tem toque, e também vai um pouco na vibe, né? Ele começa a conseguir se expor a outras situações, fogem da rotina por conta, né, dela, né? Que ele acaba ficando ali um pouco apaixonado por ela, né, tal, que é uma garçonete que atende ele. Também é interessante. E The Big Bang Theory, né, para quem ainda não assistiu a série, a ideia do Sheldon, né, que tem uma série de comportamentos ali também um pouco mais rígidos, que também quando conhece a Amy, começa a se expor mais a outras situações. E a Rita Lobo, para quem gosta de cozinhar, que não tem nada a ver com toque, que para mim funciona muito bem, que não consigo cozinhar sem uma boa receita, ela sempre tem as receitas com o tempinho certo, quantidade certa, perfeito para mim. Eu vou deixar aqui então o Pandas Physician Network, pandaspPN.org, que é o site para quem quiser da organização, né, de tratamento desses quadros, né, que estão ligados ao toque, para quem às vezes precisa. E eu não tenho nenhuma receita para dar. Posso depois deixar a descrição da receita do biscoitinho de pasta de amendoim e cacau. Aí vocês colocam na descrição do vídeo. Um programa que nós falamos sobre um filme e vamos deixar 2 receitas aqui na descrição, então. Eu vou deixar a torta de grão de bico, aí a Cíntia vai tentar fazer. Depois que o próximo episódio ela vai falar se deu certo. Certamente. Vai ficar na capa, né? Pois é.
Gente, então valeu, ficamos assim, até a próxima.